Oi, tudo bom? Hoje é dia de mais estudo. É muito bom estudar a palavra de Papai do Céu. E hoje nós vamos estudar sobre um tema que é muito importante, que é, na verdade, de onde surgiu o mal, de onde surgiu a maldade, de onde veio, quem criou. Mas antes que a gente comece a estudar, vamos fazer uma oração para que Papai do Céu possa nos guiar. Senhor nosso Deus, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos guie, nos mostre o que o Senhor quer nos mostrar e guarde no nosso coração. É que eu te peço, agradecido por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, para você que tem a Bíblia, pode abrir em Êxodo capítulo 25. Se você não tem, vai aparecer aqui na tela, tá bom? Os versos. Então, vamos lá. Para que a gente possa entender de onde surgiu o mal, nós vamos ter que entender uma coisa. Antigamente, existia um santuário e Deus habitava nesse santuário. Era terrestre. Só que esse santuário era imagem, ou seja, ele era sombra de um santuário que existia em outro lugar. Êxodo 25, versículo 8 diz o seguinte: Deus, ele disse o seguinte: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Ou seja, Deus ele pede para que faça um santuário. E depois ele pede para Moisés fazer esse santuário de acordo com a forma que for mostrada a ele no monte. Olha o que diz no versículo 40. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Ou seja, ele faz esse tabernáculo, esse santuário, de acordo com o modelo que Deus já tinha mostrado no monte. O Santo e o Santíssimo. O Santíssimo era onde Deus habitava. E Deus habitava ali, aparecia, é chamado de Shekinah, a glória de Deus. Parecia como uma luz em cima de uma arca. Essa arca era onde ficavam as duas tábuas da aliança, o maná e a vara de Arão que floresceu. Tem muita história envolvida, mas acima dessa arca ficavam duas imagens de querubim, como diz no versículo 18, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa da arca da aliança. Como esse santuário era uma representação de algo real que Deus havia mostrado para Moisés, nós precisamos entender de onde, qual foi esse modelo que Deus havia mostrado para Moisés. Hebreus 9:24 diz o seguinte: Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ou seja, Cristo, ele entrou agora, após a sua ascensão, depois que ele subiu aos céus. Ele entrou no santuário celestial, ou seja, aquele santuário que Deus tinha mostrado para Moisés era o santuário celestial. É o santuário que Deus agora está atuando. Apocalipse 11:19 diz o seguinte: Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Agora que nós sabemos dessa habitação, desse santuário, nós podemos partir para os próximos versículos. Em uma profecia, em Ezequiel capítulo 28, falando sobre o retiro. Na verdade, a Bíblia tem muito disso. Profecias momentâneas para aquela época, que na verdade representam um acontecimento futuro. Ou seja, tipos que se firmam, que acontecem no futuro, que se findam no futuro como antítipo. É apenas a imagem de algo que virá e que é real. E em Ezequiel capítulo 28, a partir dos versículos 1 ao 5, diz o seguinte: Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração, você diz: Sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio do que Daniel? Não haverá segredo que seja oculto a você? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. E por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Agora a partir do versículo 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe:
Assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Nós estávamos falando sobre o rei de Tiro, né? Mas por que a linguagem se inverteu e agora nós estamos falando de um querubim? Querubim é um anjo. E não só um querubim, mas um querubim guardião, que pode também ser traduzido como cobridor. E o que é um querubim guardião, um querubim cobridor? Êxodo 25, 19 e 20 dizem o seguinte: faça um querubim na extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Ele foi ungido como um querubim guardião, como um querubim cobridor. Foi para isso que Deus o designou, ou seja, ele servia a Deus dentro do santuário e ele cobria a arca da aliança. Continuando no versículo 15, você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio de seu amplo comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. E o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua beleza por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para reis. Então nós estamos falando de um anjo. Esse anjo, ele estava bem perto de Deus, mas ele, por conta do orgulho, por conta de sua beleza e de seu poder, ele acabou se corrompendo. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, versículo 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. É importante dizer que essa tradução, estrela da manhã, não é a melhor tradução, porque na verdade o hebraico que quer dizer filho, brilhante filho da manhã. Estrela da manhã é um título que é somente dado a Jesus Cristo e a mais ninguém. Então, como você caiu dos céus, ó brilhante filho da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Ou seja, esse anjo, que na verdade era chamado Lúcifer, hoje é chamado Satanás, o adversário de Deus, ele queria ser como Deus, ele queria se assentar no ponto mais elevado do santo monte de Deus. E ele exercia um trabalho dentro do santuário do Senhor. Ou seja, onde é que foi que tudo isso começou? Dentro do coração orgulhoso de um anjo, dentro do santuário de Deus. Então, o mal é chamado o mistério da iniquidade. Ninguém sabe como o mal surge no coração de Lúcifer, de Satanás, mas surge. Não sabemos como, não temos nem como explicar, mas surgiu. Justamente porque Deus, ele dá o livre-arbítrio para o ser humano e para todas as suas criaturas. Ou seja, nós podemos escolher o bem ou o mal. Satanás, ele escolheu o mal. E ele é o criador, ele é o originador de todo mal. Mas esse mal um dia vai ter um fim. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 6, nos trazem informações muito importantes de como esse mal foi colocado dentro do coração do ser humano, que
tem o livre-arbítrio, que sempre teve o livre-arbítrio e escolheu seguir as ideias satânicas. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Ou seja, parando para contextualizar, Deus ele disse que os seres humanos, Adão e Eva, eles não deveriam comer da árvore que estava no meio do jardim. Por quê? Porque se eles comessem, eles certamente morreriam. Foi o que Deus disse. Vamos continuar. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Ou seja, Satanás ele queria ser como Deus. E ele coloca isso no coração do ser humano. Ele diz: se vocês comerem desse fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, como Deus. Então, Satanás que queria ser como Deus, coloca isso no coração do ser humano. E o ser humano, infelizmente, aceita. Então, seres que eram perfeitos passam a estar destinados à morte. E se separam, são destituídos da glória de Deus, do poder de Deus. Mas Deus, tão carinhoso, que diz que eles morreriam, estabeleceu um plano que nós vamos ver daqui a pouco. Um plano desde o princípio, desde antes da criação do mundo, Deus já sabia que os seres humanos iam cair. E Ele, desde antes da criação do mundo, estabeleceu um plano perfeito para salvar a mim e a você. É muito importante nós entendermos um pouquinho melhor sobre a personalidade desse ser. Quem ele é? O que ele quer? E a soberania de Deus. É muito importante nós entendermos isso, porque entendendo a soberania de Deus, nós podemos compreender que, na verdade, esse ser não tem autoridade nenhuma. Até porque Jesus já venceu na cruz. E o mundo, e tudo aqui nesse mundo, e todos que são entregues a Ele, pertencem a Ele. Então, não há o que temer. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, está escrito o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Quem é Miguel? Você está lembrado quem é Miguel? Miguel é Jesus. Até porque Jesus é o único que tem anjos. Deus é o único que tem anjos. Além disso, Daniel 10, 12 relatam que Miguel é o nosso príncipe, Miguel é o nosso resgatador. Satanás ele sempre quis ser como Deus, e Jesus se intitula Miguel: ó, ninguém é como Deus, somente eu sou Deus. Versículo 8: mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ou seja, isso aqui relata o momento em que Cristo ele ascende ao céu e ele recebe a autoridade sobre tudo, todo sobre a terra, e é glorificado pelo Pai. E Satanás então ele perde acesso ao céu, porque ele ia ao céu para acusar os filhos de Deus. Ele não pode mais fazer isso. O que ele pode fazer é acusar a mim e a você pessoalmente, ele e seus anjos. Porém, versículo 11 continua dizendo: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, o povo de Deus já venceu o inimigo, porque Jesus venceu na cruz. Portanto, celebre-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Satanás sabe que lhe resta pouco tempo, não só para enganar as nações, mas lhe resta pouco tempo de vida, porque ele será destruído. E
tudo que ele quer fazer é destruir a sua vida. Satanás não é 99% mal e 1% bonzinho. Satanás não é o que séries da Netflix mostram. Satanás ele é 100% mal. Ele te odeia. Ele quer acabar com a sua vida assim como ele quer acabar. E já tentou acabar com a minha vida. De várias formas. Então, não se trata de um ser hollywoodiano. Uma mera ficção. Não se trata de um ser cheio de chifres feio, não. Se trata de um anjo caído. Que pode ter uma aparência até bela. Porém, é um ser 100% mal. Que quer acabar com a nossa vida e nos afastar de Deus. Mas como a Bíblia diz, lhe resta pouco tempo. Em Isaías 14, 10 e 11 diz o seguinte: todos responderão e dirão a você: você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Versículo 16 e 17 dizem o seguinte: os que olham para você admiram-se da sua situação, e a seu respeito ponderam: é esse homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou as cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa? Ezequiel capítulo 28, versículos 18 e 19 dizem o seguinte: por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. É muito importante a gente reparar nessas últimas palavras. Você não mais existirá. Foi o que Deus disse sobre Satanás. Isaías capítulo 27, versículo 1 diz o seguinte: naquele dia, o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Isaías capítulo 16, versículo 4, falando sobre a misericórdia de Deus sobre o povo moabita, está escrito o seguinte: que os fugitivos moabitas habitem contigo, separa eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará, e o agressor desaparecerá da terra. Deus estabeleceu a salvação desde o início, mas ele também estabeleceu um julgamento final do inimigo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher. Quem é você? Entre Satanás e a mulher. Quem é a mulher? A mulher é o povo de Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente da mulher? É Jesus Cristo. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, o que é uma ferida na cabeça? É uma ferida mortal. E o que é uma ferida no calcanhar? É toda a dor que Satanás causou ao Senhor, machucando o seu povo aqui na terra. Mas Jesus, através da cruz, destruiu o poder do inimigo e trouxe salvação e venceu a morte. E estando nele, sendo batizados nele, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, já para a vida eterna, com todo o pecado perdoado, porque essa é a grande promessa: somos salvos pela graça, através da fé. E é isso, pessoal. Foi no céu, no coração de um anjo que era perfeito, que ele escolheu se rebelar contra Deus. E Deus, sendo tão gracioso, ele permitiu com que esse ser durasse até hoje, para provar, para mostrar ao mundo todo que ele é justo, humilde, perfeito em todos os seus planos, em tudo que ele faz. Ele poderia ter destruído Lúcifer no início, ele poderia ter nos destruído, mas ele nos salvou. Ele nos salvou das garras do mal, ele nos salvou de nós mesmos. E desde o início ele estabeleceu um plano para a sua e para a minha salvação. Um Deus que faz tanto para nos salvar não deve ser ignorado, mas deve ser amado de todo o nosso coração. Oremos. Querido Pai, muito obrigado por esse estudo. Eu te peço que você esteja cuidando de cada uma das pessoas que estejam assistindo esse vídeo. Eu te peço que você esteja cuidando da gente. Nos dê conhecimento na sua palavra cada dia mais. Muito obrigado pelo seu amor e carinho eterno. É o que eu te agradeço, eterno. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Grande abraço
E é isso. Palavra de Deus sempre no nosso coração. Sempre, 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 sempre. E como regra de fé para nossa vida. Valeu, abraço e tchau. Illuminate my darkest doubt, 'cause even now I'm burning out. But then a warmth arose through the wind, and then I feel your love